Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola dominical, nossa escola bíblica dominical. Hoje o nosso tema será uma guerra espiritual. Vamos aprender quais as armas para que entremos nesta batalha e sejamos vencedores, como de fato temos esta promessa. Amém? Vamos estar orando pelo nosso caderno de oração, pedindo ao Pai Celeste que entre com providência em todos esses pedidos e os demais que nós estaremos orando também por você, que está nos honrando com a sua presença. Amém? Pai Celeste, entramos na tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Primeiramente, quero entregar nas tuas mãos este caderno com todos os pedidos que aí estão, Pai. Que as tuas mãos poderosas possam intervir nessas vidas. Tu sabe, aquele que precisa de uma cura, aquele que precisa de paz, aquele que precisa de orientação, Pai. Enfim, todos os pedidos que aqui passaram, agora eu quero te apresentar juntamente com o teu povo, pedindo a tua intervenção, a tua ajuda e o teu socorro. Oramos também pela nossa nação brasileira, Pai, pelos poderes constituídos, pela tua igreja que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa-nos que possamos cumprir a nossa missão, ó Deus, eficazmente, tornando Jesus conhecido para este mundo que não te conhece, Pai. Ó Pai Celeste, que sejam as tuas mãos poderosas sobre nós nesta aula. Capacita este pequeno servo, prepara o teu povo que vai ouvir também essas instruções, que em tudo eles possam ser abençoados, Pai. Assim oro, entregando todos eles nas tuas mãos. Também oro pelas tuas igrejas da Geórgia, que hoje estão em campanha evangelística de canto a canto em todo o Brasil e até fora dele, Pai, com a orientação do nosso presidente, pastor Ademir Chaves. Abençoa todas as tuas igrejas, todos nós que estaremos envolvidos nessa campanha, que possamos todos nós sermos teus instrumentos para alcançar vidas para o Senhor, Pai.
Eu oro assim, agradecido, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Amém. Vamos estudar a palavra do Senhor. Mas primeiro vamos começar cantando o nosso hino de abertura, que é o 545 do Cantor Cristão. Amém. Abra o seu cantor e vamos agora adorar o Senhor com este louvor. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo, né? Estamos aqui para aprender da palavra do Senhor. Hoje o nosso tema é uma guerra espiritual. Numa guerra espiritual, quais serão as armas que nós precisamos para entrar nesta batalha? Eu quero aproveitar, como se trata de uma guerra espiritual, não é? As armas da luta espiritual, não é? Todo cristão é parte de uma grande batalha espiritual. Mas para lutar bem, é preciso utilizar as armas corretas. Amém? Nós temos aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, de 10 a 18, alguns versículos que nos dão, assim, bastante clareza quais serão as armas que devemos aplicar para esta luta. Está lá Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, do 10 a 18, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, né? Então, está aí, fortalecei-vos também, né? Poderia ser traduzido por sede feitos fortes. Amém, querido? Está aí a nossa estudo de hoje, e nós agora queremos ler o texto básico da nossa lição, né? Mas antes, vamos fazer uma pequena reflexão sobre esse texto. A voz passiva do verbo original grego sugere que nós mesmos não podemos fazer isso. Só podemos ser fortalecidos pela graça do Senhor em nós, por meio da nossa fé que coopera com Ele. O versículo 6:11 diz: toda a armadura de Deus e a proteção do cristão contra o mal e o maligno. Paulo usou a armadura usada pelos soldados romanos em combate como uma alegoria da proteção espiritual que o cristão desfruta, tendo a salvação, a justiça, o evangelho e a palavra, a fé, a paz, como poderosas armas à sua disposição para combater o bom combate e vencer. Amém? As ciladas do diabo são truques sutis de Satanás para enganar e enredar os cristãos da guerra espiritual. Está lá em 2 Coríntios 11:3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, as que também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O cristão tem que estar armado, mas também revestido de humildade, que é uma arma poderosa também. Vamos lá. No 12 diz: nossa verdadeira batalha não é contra seres humanos, mas contra os seres espirituais demoníacos que estão operando no mundo espiritual e por intermédio de pessoas que não se submetem a Cristo, embora elas talvez nem tenham consciência disto. Em 2 Coríntios 10, Paulo começa falando sobre as armas que tem utilizado na sua luta para pregar o Evangelho de Jesus. São armas espirituais, poderosas em Deus para destruir qualquer oposição. Ele não prioriza artifícios humanos, mas restringe a eficácia do seu ministério à intimidade com Deus. Ele continua dizendo que o motivo disso é que todos nós pertencemos ao Senhor Jesus. Portanto, se alguém quer gloriar-se, glorie-se no Senhor. Amém? Agora nós já estamos meditando no texto que vamos estar tendo como base. O capítulo 10 de 2 Coríntios, de 1 a 6, vai falar sobre as armas de Deus. Depois do versículo 7 a 11, que pertencemos a Cristo. Amém? E do 12 ao 18, para finalizar, quem quiser gloriar-se, glorie-se no Senhor. Amém? As armas com as quais lutamos não são humanas. Estamos em uma grande batalha que é exigente e longa na maioria dos casos. Amém, queridos? Eu vou botar aqui uma musiquinha só para nós podermos continuar, né, o nosso estudo. Só um minutinho, que eu separei aqui um louvor para nós estarmos tendo um fundo musical. Eu estou trazendo ele aqui agora e já vou continuar aonde eu parei. Amém? Vamos lá. Glória a Deus e glória a Jesus, né? As armas com as quais lutamos não são humanas. Estamos em uma grande batalha que é exigente e longa, na maioria dos casos, eu repeti, né? Sabemos que a nossa luta, as pessoas não são os nossos inimigos, mesmo que muitas vezes elas nos firam com muita força. Às vezes são instrumentos, Satanás usa as pessoas. Por isso que Jesus nos ensina: amai os inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Eles estão apenas por falta de libertação, como era o caso de Saulo de Tarso. Como perseguia a igreja, não é verdade? Mas era o inimigo que usava aquela fraqueza, né? Porque às vezes a própria religião serve de arma contra
a obra de Deus. Daí a necessidade de nós sempre embasarmos a nossa fé, o nosso discurso e a nossa vida na palavra de Deus. A nossa luta é espiritual. Sendo assim, as nossas armas não podem ser carnais, mas espirituais. Em 2 Coríntios 10, é sobre isso que o apóstolo Paulo nos exorta. Nos diz que mesmo sendo seres humanos, não podemos lutar dessa forma. É necessário aguçar os nossos sentidos espirituais e tomar posse das poderosas armas de Deus para destruir as fortalezas do diabo. Não é fácil, né, irmão? Nós temos que fazer isso, destruir essas fortalezas, aonde elas estão e como elas estão. Agora vem a pergunta, como fazer isso? Não é? É preciso estar revestido do Senhor, do discernimento do Senhor, também buscando conhecer a palavra, não é? Porque a palavra é a nossa arma de batalha, daí a necessidade de estarmos bem relacionados com ela. Muitos ministros hoje em dia acreditam que o segredo está na psicologia, mas esse é um grande engano. O segredo está no relacionamento com Deus e no poder da sua palavra. Qual é o seu relacionamento? Qual é a tua intimidade com Deus? Porque quanto mais próximo de Deus estivermos, mais estaremos orientados para enfrentar essa luta, essa batalha. Sendo assim, vamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Vamos fortalecer o nosso coração com ela e fazer dela a nossa canção. Isso é o que disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que os nossos lábios gotejem a palavra, seja ela o nosso principal assunto pela manhã, ao entardecer e à noite. Será que temos feito isso? Precisamos para estar bem revestidos dela. Sejamos guiados pela palavra de Deus e nos revistamos do seu poder para poder lutar com a confiança as nossas batalhas. Não nos apercebemos que os obreiros do Senhor envolvidos nas atividades do ministério, e muitas vezes totalmente absorvidos por elas, também estão engajados numa autêntica guerra espiritual. Todos nós estamos. Por isso é que do porteiro ao pastor, diácono e todos os trabalhadores precisam estar revestidos do Senhor, da força do seu poder, tendo a palavra de Deus como base de tudo o que fazem. Essa guerra, como acontecia com o apóstolo Paulo, incluía a luta contra os que desafiam a autoridade ministerial e a luta contra os líderes que o apóstolo chama de falsos apóstolos. Aqui nós vamos ver a guerra que Paulo enfrentava. Ele pregava, ele ganhava as almas para Jesus e os falsos apóstolos vinham e tentavam tirá-los dessa firmeza. E um dos argumentos é que Paulo era um falso apóstolo, ele não era apóstolo. Então, às vezes, querem denegrir a imagem do líder, daquele que prega. É muito ruim isso, meu irmão, é muito ruim. Mostra pela palavra aonde as pessoas estão falhando e mostra que ela é a verdade para que essas pessoas possam estar envolvidas na palavra. Nós temos lá em 2 Coríntios 11, 13 a 15 essa palavra. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Esses líderes opositores de Paulo eram aparentemente cristãos judeus que alegavam ter autoridade superior a de Paulo e que exerciam domínio indevido sobre a igreja de Corinto. Encontramos opositores com esse perfil hoje. Como tratar com eles? Como vencer a luta? Vamos lá. Há muito a aprender sobre as nossas atitudes e sobre as armas a usar nesse combate, explícita ou mesmo implícita, no escrito do apóstolo Paulo, que horas vamos considerar. Então agora vamos conhecer como enfrentar essa peleja. Por se tratar de uma peleja espiritual, nós temos que estar revestidos do Senhor, não é? E da força do seu poder, não vamos nos esquecer isso. Vamos lá, atitudes para vencer essa guerra. Vamos lá, 2 Coríntios 10, 1 a 6, vamos começar.
Paulo apelou aos coríntios a tomarem providências antes da sua chegada, de modo que não precisasse agir contra eles. Estava determinado a ser rigoroso contra os adversários que questionavam a validade do seu apostolado, mas com os crentes pretendia proceder diferente. Uma coisa é tratar com as ovelhas, outra coisa é tratar com os falsos mestres que tentam desviá-las do caminho do Senhor, fazendo eles tropeçar na palavra. Vamos lá, um dos primeiros elementos que precisamos ter: mansidão e benignidade, né? O pedido de Paulo, que começa apresentando-se como eu mesmo, Paulo, pai espiritual dos seus leitores, está lá em 1 Coríntios 4,15, porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Foi feita a luz da mansidão e de benignidade de Cristo. Como é que Paulo os ganhou para o Senhor, não é? Porque ele pegou um povo, vamos dizer, na idolatria, longe de Deus, muitos mergulhados na lei, mas sem cumprir, então estavam perdidos, não havia esperança para eles. E Paulo vai trazer a palavra com mansidão, mostrando através da unção do Espírito Santo, porque você tem que pregar ungido pelo Espírito Santo. Então vamos aprender. Primeiro, a mansidão denota amizade afetuosa e gentil, sendo o contrário de fúria repentina e grosseira. O comentarista Krause diz que a mansidão afetuosa a que Paulo se refere é exemplificada na vida e ministério de Cristo. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Amém? Cristo demonstrou essa mansidão quando tratou benignamente e cheio de compaixão dos pecadores, sem minimizar os seus pecados. Lá em Mateus 11:29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vamos lá, B. Benignidade. Significa bondade, equidade e brandura. No presente texto, o termo encontra-se associado à mansidão, para expressar uma única ideia de que o modo como o apóstolo esperava relacionar-se com os coríntios era mansamente. Mas vamos lá, 1 e 2, firmeza. Antes de enunciar o conteúdo do seu apelo, Paulo fez uma referência irônica aos que diziam a seu respeito, porque havia muitas conversas contra o apóstolo Paulo. Ele não desejava ser ousado perante os coríntios, servindo-se daquela firmeza com que trataria seus acusadores, mas estava preparado para ser firme quando necessário contra os seus adversários que o acusavam de agir como mundano proceder. No conceito deles, o apóstolo andava na carne, no sentido de executar um plano puramente humano, usando o engano e a malícia. Essas eram as acusações dos falsos apóstolos que Paulo precisava agora mostrar aos coríntios, que os falsos apóstolos estavam querendo desviá-los do Senhor. Assim, esvaziavam o caráter divino da vocação do apóstolo. Uma ação firme não pressupõe o desprezo da mansidão. Cristo, que era manso, agiu com firmeza quando se fez necessário. Está lá em Marcos 11, 15 e 19. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina, e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Então, queridos, às vezes nós temos que ser um pouco até rígidos, né? Quando estivermos tratando de falsos mensageiros, de falsos ensinamentos que querem desviar os crentes da verdade. Vamos lá, o terceiro ponto. As armas adequadas. Vamos aprender aqui do capítulo 10, do 3 ao 6. Ao reagir diante das acusações infundadas, Paulo fez uso de imagens relativas à guerra.
A sua defesa começou por dizer que andando na carne, isto é, vivendo em um corpo de carne, não militava, ele não combatia segundo a carne, ou conforme os métodos e motivações carnais, está lá no 10, verso 3. As armas que usava também não eram carnais, mas poderosas em Deus. Tais armas consistia na proclamação do Evangelho, mediante o qual o poder divino é liberado. Está lá em 1 Coríntios 1, 17 a 25. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que eles, né? Vamos lá, 1 Coríntios 2, 1 a 5 vai dizer: E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse da sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E como está em Romanos 1,16, como diz Paulo, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, queridos, essas eram as armas que Paulo estava usando. E que armas eram? Armas da palavra, né? Porque ela é a espada do Espírito, né? É ela que abre o entendimento, porque ela penetra na divisão da alma e do Espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos que as pessoas têm. Então o Senhor vai entrar e vai libertar. Por meio delas se destruíam as fortalezas apresentadas da forma de sofisma. Sofisma é o argumento como contrários à verdade. Como Satanás enganou Eva, não é? Usou um sofisma lá, argumentos contrários à verdade, não é isso? E dentro das quais as pessoas se abrigavam, julgando-se protegidas contra a percepção do conhecimento de Deus. Está lá no 10, no capítulo 4 a 5. Como soldado de Cristo, Paulo estava pronto para punir toda desobediência a Cristo. O apóstolo não condena a intelectualidade humana em si, mas adverte contra o exercício intelectual rebelde e desobediente ao Senhor. Quanto aos coríntios, entretanto, esperava que fossem inteiramente submissos a Deus. Porque, queridos, se há uma coisa que nós precisamos é ser submissos a Deus e a sua palavra. Vamos lá. Como o homem de Deus é reconhecido? Nós vamos do 7 ao 11 agora. Tendo em mente que Paulo continua a defesa do seu ministério apostólico, vamos extrair do texto com a ajuda das divisões que aparecem na obra de MacArthur. Está lá, 10, 7. A frase inicial do versículo pode ser entendida como um pedido aos coríntios a que notem o que é óbvio. Eu pertenço a Cristo tanto quanto dizem pertencer a ele os meus adversários. Inicialmente o apóstolo não negou que eles pertenciam a Cristo. Na própria experiência de conversão, de comissionamento divino, como ocorreu no caminho de Damasco. Aí ele lembrou da experiência que ele teve com o Senhor lá no caminho de Damasco. Está em Atos 9, 1 a 18. E nossa defesa inclui os companheiros ao utilizar o pronome nós
pois eles são também servos de Cristo, recrutados pelo apóstolo a fim de ajudá-lo a cumprir o seu mandato, né? Que ele tinha uma missão dada por Deus, e ele naturalmente teve ajudadores, como Tito, como Timóteo e a tantos outros. Vamos lá. Pelo impacto causado à igreja, agora vamos para o verso 8. Diante dos cristãos coríntios, Paulo até poderia reivindicar mais da sua autoridade, tendo em vista o impacto de que a sua presença e seu ensino causaram àquela igreja nascente. O objetivo da sua autoridade foi edificar os santos na fé santíssima, é levar as pessoas a Deus, porque é muito importante que os nossos discípulos, aqueles que estão sendo orientados, sejam levados a Deus. Tem pessoas que trazem as pessoas a si, né? Como se ele fosse o meio que eles têm de chegar a Deus ou de alcançar alguma coisa de Deus. Mas é preciso que nós saibamos que todos nós estamos aptos, desde que o véu for rasgado, de chegar à presença de Deus. A entrada à presença do Senhor, ela foi automaticamente liberada quando Jesus expirou na cruz. O objetivo da sua autoridade foi edificar os santos da fé santíssima. Já a autoridade dos falsos mestres era utilizar para destruir essa fé. Além do seu relacionamento com Cristo, um servo do Senhor é também reconhecido pelas boas marcas que deixa na vida das pessoas as quais serve e sobre as quais exerce a autoridade divina, que a ninguém destrói, antes edifica. Porque a autoridade que temos para trabalhar com o povo de Deus não é aquela autoridade de quem domina, mas aquela autoridade de quem ensina, de quem ajuda. Por isso que é chamado de pastor, aquele que apacenta, né? Vamos lá. Por seus interesses nas pessoas. Agora é o verso 9. O primordial interesse de um líder obreiro cristão não está voltado exclusivamente para o alcance dos seus objetivos ou sucesso do trabalho, mas para a vida e o crescimento espiritual daqueles que estão sob sua autoridade. Coisa linda é você estar trabalhando numa igreja e de repente começa a se levantar obreiros, né? Graças ao bom Deus nós fizemos isso e temos feito isso nesses quase 36 anos que estou em São Miguel Paulista. Preparar homens para fazer a obra. Então a igreja pôde se expandir, atravessar fronteiras, porque nós preparamos homens. Era o que Paulo fazia, foi o que Jesus fez nos 3 anos e meio, preparar homens para continuar a obra, e não para fazer com que as coisas fiquem sob o domínio de um só. É ele que manda em todo mundo. Nós não mandamos, nós servimos. É o que Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Uma autoridade que emana do Senhor não assusta nem intimida, antes aproxima e aperfeiçoa. Vamos para o 4 ponto. Pela coerência dos seus métodos. A acusação feita ao apóstolo afirmava que suas cartas eram graves e fortes, ou seja, intimidavam, mas diziam que ele próprio, pessoalmente, dava sinais de falta de autoridade e a sua palavra era desprezível. Aqui são os falsos apóstolos querendo desvalorizar o trabalho de Paulo, e ele tinha que naturalmente reagir, e é o que ele está fazendo através dessa carta. Acusavam-no de ser uma figura física insignificante e não mostrar sinais de autoridade e de carisma espiritual. Quanto a considerar sua palavra desprezível, talvez se devesse ao fato de falar num estilo simples, despido de ornamentos. Tem pessoa que demonstra a sua capacidade intelectual, né? Usa adjetivos, usam palavras que quase que precisa da gente ter um tradutor. O que ele quis dizer? Eu não entendi o que ele falou, né? Então nós vamos ver lá no capítulo 1 Coríntios 2:12, quando diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo era um homem de uma cultura invejável, foi preparado aos pés de Gamaliel, uma das maiores autoridades da época, mas ele, no meio do povo de Deus, se mostrava simples para poder ser entendido, e é isso que nós temos que tomar cuidado. Amém? Vamos lá. Ou porque não podiam entender que não levantasse a voz com ousadia para defender-se diante dos seus ofensores.
Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez agravo, nem por causa do que sofreu agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Está lá em 2 Coríntios 7, versículo 12. Preferindo retirar-se sem palavra e enviar uma carta forte, redigida, mas à distância. Porque, irmão, quando a discussão começa a ficar calorosa, o que acontece? Aonde que Deus vai operar? Um fala, o outro fala, aí às vezes é melhor a gente sair de perto e até silenciar, para evitar que haja aí, né, uma falta de controle pessoal e o Espírito do Senhor não vai operar no meio da confusão. Aqueles que o criticavam, Paulo respondeu: o que somos na palavra por cartas, estando ausente, tal seremos em atos quando presentes. Lá em 2 Coríntios 10, 11. E ninguém poderia presumir por isso que seus esforços para ser conciliador fossem indícios de falta de autoridade. Ser coerente na aplicação dos métodos não é tão fácil, mas é essencial para reafirmar a autoridade de qualquer homem de Deus. Queridos, quem tem autoridade não precisa mostrar isso, ele é. Deus deu, quem coloca um homem para administrar e para estar à frente do povo é Deus, só ele tira, queridos. Agora, ele tem que ter sabedoria, não é verdade? As atitudes que revelam a humildade de um homem de Deus. Vamos agora do 12 ao 18. Agora, quais são, como você se revela um homem de Deus? Através da humildade, porque Jesus mostrou isso, está lá em Filipenses 2, do verso 5 até o 11, não é? Vamos lá, nesse último bloco de versículos do capítulo 10, Paulo muda o modo de se pronunciar, sai da defensiva e parte para a ofensiva. Satirizar, quer dizer satiriza, escarnecer, expondo ao ridículo. Os adversários que se autoelogiavam e com isso demonstravam falta de virtude vital ao homem de Deus, a humildade, né? Vamos lá. Reconhecimento dos limites é importante, dos versos 13 e 14. Havia um contraste entre Paulo e seus adversários quanto ao modo de gloriar-se. O do apóstolo restringia-se ao trabalho executado. Ele não se gloria naquilo que estivesse fora da esfera do seu serviço a Cristo ou da obra realizada por outros. Jamais ia usar o que era de outros para tomar como sua ou como seu. Vamos lá, talvez isso fosse uma referência aos judaizantes, judeus cristãos, que insistiam para alguém ser salvo era necessário também guardar a lei do judaísmo, como estava no capítulo 15 de Atos, não é isso? E eles acostumavam infiltrar-se em igrejas já formadas e edificar sobre alicerces já lançados. Então eles vinham, não, tá bom, você está abençoado, mas vai precisar guardar a lei, vai precisar ser circuncidado. E com isso eles desvalorizavam o trabalho de Cristo, trazendo de volta aquilo que já não tinha mais sentido. Aí entrava a luta de Paulo, né? Antes ele iria gloriar-se nas pessoas e lugares nos quais Deus havia honrado o seu ministério. E isso incluía Corinto. Uma atitude que revela a humildade é esta: ainda hoje é preciso que os homens de Deus reconheçam que o plano divino lhes impõe limites, que devem ser observados, quer em territórios, áreas de influência ou recursos pessoais. Vamos lá. Recusa de tomar crédito dos outros. Se é de outros, pertence a eles. Amém? Paulo tomou a decisão de não se gloriar naquilo que não era resultado do seu serviço ao Senhor. Mas era exatamente isso os judaizantes faziam. Não é? Contavam vantagem do trabalho de outros. É chegar a encontrar um trabalho ponto, se sentar e dizer: isso aqui é meu, foi eu que fiz. Olha, irmãos, eu nunca digo que eu fiz nada, porque eu não sou ser tolo. Eu nunca fiz nem faço nada. Por misericórdia, o Senhor faz através deste pequeno ou de outros, mas a glória é sempre dele. Amém? Vamos ter essa visão, né? Tentavam roubar as ovelhas de Paulo, desdouravam. O que é desdourar? Né? É fazer perder o poder do brilho, encanto, mérito, desmerecer-se, desvalorizar-se, obscurecer-se, né? Seu caráter contradizia os seus ensinamentos
e se revestiam de uma falsa autoridade. Isso eram os opositores, né? Paulo também nutria a esperança de que os coríntios crescessem na fé e se tornassem suficientemente maduros. Então, ele estaria liberado para anunciar o evangelho além dos territórios já alcançados, sem, entretanto, semear em campo alheio. Aqui eu já estou no 16. A relutância e louvor a si mesmo. Vamos lá. A última evidência da humildade do homem de Deus se dá pela relutância. O que é relutância, né? Relutar, de opor força ou resistência em louvar a si mesmo. A palavra de Deus diz que outros te louvem, não a tua boca. Você fez alguma coisa, irmão, sabe o que eu fiz? Não faça isso, nunca faça isso. Primeiro que você não fez nada, quem faz é o Senhor. Você foi apenas um instrumento. Por isso que ele diz lá em Isaías 42:8, minha é a glória, outra e não darei. Então, muito cuidado quando você quiser trazer para você algo que está acontecendo. Você tem um grande ministério, é o Senhor que fez. Você está aí servindo, procura servir bem. A glória é sempre do Senhor. Amém? Vamos ser relutantes em trazer para nós o que de fato não é nosso, é do Senhor. Não eram assim os falsos mestres do tempo de Paulo. Eles tinham o hábito de se compararem aos outros. Tentavam desmoralizar o apóstolo, apresentando de forma caricata, quer dizer, ridículo, irrisório, porque se consideravam superiores e ninguém havia igual a eles. Eles chegavam dizendo, nós somos, ele não é. Que coisa terrível, né? Por isso que Paulo responde com ironia, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. É o verso 12 do capítulo 10. Uma pessoa que serve de padrão para si mesma considera-se perfeita. Desse modo, não dá espaço para o aperfeiçoamento. Quem assim procede é insensato. O que o apóstolo fazia é recomendável que façamos é o seguinte, aquele que, porém, que se gloriar, já é o verso 17, glorie-se no Senhor. E quem você vai gloriar? No Senhor. Glória a Deus, eu estou aqui, Deus está trabalhando. É muito bom você testemunhar a grandeza do reino de Deus, que você está trabalhando e dizer assim, o Senhor tem feito. Porque se o Senhor te deixar sozinho, você não esqueça que está lá em João capítulo 15, no versículo 5, quando ele se intitula como a videira e nós as varas. E no versículo 5, na parte B, ele diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Não vamos nos esquecer isso, amém? O que o apóstolo fazia é o que é recomendável, que façamos o seguinte, aquele, porém, que se gloriar, glorie-se no Senhor, já é o verso 17. Todos devemos gloriar-nos apenas naquilo que aprove o Senhor realizar por meio de nós. Amém? A glória dele. E a razão para isso está no versículo seguinte, Deus não aprova a quem a si mesmo se louva. Aprovado é aquele a quem o Senhor louva. Amém? Vamos para a conclusão agora. A verdade é que os obreiros de hoje se evidenciam a autoridade que lhes foi otorgada por Deus. São ineficazes diante da ação destrutiva dos falsos mestres. Nós não podemos nos reter. Se você vê os falsos mestres desviando o teu povo, seja rígido, mas com a palavra de Deus na mão. Mostre, irmãos, está aqui. Veja o que a pessoa está ali falando e veja o que está na palavra de Deus. Quem tem a última palavra é a Bíblia Sagrada, amém? Não nos esqueçamos de que as atitudes e as armas para vencer essa guerra não são carnais, e sim espirituais, incluindo duas virtudes que põem ser diretamente aprendidas do Senhor, a mansidão e a humildade. Amém, queridos? Aqui nós encerramos, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou chamar o hino de número 137 para o nosso louvor e depois nós já estaremos fazendo a conclusão. 137 do cantor cristão. Amém? Enquanto o Salvador
teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Amém. Enquanto Salvador, teu livro eu leio. Não esqueça, ó, é o livro, não é? Amém? Agora vamos conhecer os nossos aniversariantes. Você que fez aniversário essa semana, meus parabéns, parabéns do nosso programa, da nossa escola, e de todos nós que aqui estamos reunidos nesta manhã. Deus te abençoe, te guarde e multiplique esses anos da tua vida. E nós vamos agora recitar o versículo do aniversariante. Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, versículo 12. Amém? Agora nós vamos orar e vamos encerrar. E não esqueça, São Miguel Paulista, às 15 horas, 3 horas, a igreja de São Miguel Paulista, a sede, estará saindo para a evangelização da Vila Rosário. Você da sede, não se atrase. 3 horas, 15 horas da tarde, você já deve estar lá para fazer esse trabalho. Amém, queridos? Nós vamos estar orando. E agora eu quero dizer a você que logo mais, às 18 horas, eu estou na igreja de Rocha Miranda, no Rio de Janeiro, e nós vamos ver como é que o pastor Hélio vai fazer para transmitir. Mas você tem às 18 horas também, você tem, né, o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. E não esqueça, não é, que ao meio-dia é o clamor do meio-dia. Amém, queridos? Deus vos abençoe e vos guarde e vos livre do mal. Vamos orar? Pai Celeste, nós te agradecemos por essa escola. Abençoa teus filhos que estiveram comigo assistindo. Recebam vocês todo o abraço do pastor, as bênçãos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe grandemente, Pai. E que essa aula tenha nos despertado para estarmos com as verdadeiras armas para combater os adversários que vêm tentar nos desviar da tua direção e proteção, Pai. Abençoa, pois, todos os teus filhos. Amém, os aniversariantes que completaram aniversário esta semana, abençoa grandemente, multiplica os seus anos e que eles possam vivê-los na tua presença, guardando a tua palavra. Abençoa também a evangelização que está acontecendo em todo o Brasil, nas igrejas da Georbe, usando os teus servos, todos que estão envolvidos, e que logo mais um grande culto aconteça para a tua glória, Pai, em todas as igrejas. Assim eu entrego nas tuas mãos este trabalho e que seja a tua graça sobre todos os teus filhos. Eu oro assim, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém
e amém. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um dos amados. Venho, neste momento, fazer aqui uma chamada a todas as nossas igrejas militantes na obra da restauração, que são filiadas à AGIORB, Assembleia Geral das Igrejas na Obra da Restauração no Brasil e também fora do Brasil. No próximo dia 26, agora de junho, nós teremos uma evangelização a nível nacional. Todas as nossas igrejas devem estar fazendo as suas programações de evangelismo. É um dia em que nós estaremos em todas as nossas igrejas envolvidos no projeto de evangelismo. Você pode até dizer, pastor, a igreja tem que evangelizar todos os dias. E eu concordo plenamente com você. A igreja tem que evangelizar todos os dias. Mas nós tiramos o dia 26 de junho para que todas as nossas igrejas, unanimemente, estejam na rua, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo aos pecadores, fazendo o convite para que estejam nas suas igrejas e também ouvindo ali a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Estamos contando com todos os nossos pastores, com todos os nossos obreiros, com todas as nossas irmãs e com toda a nossa juventude. Nós estamos contando com todos os irmãos nessa grande empreitada no dia 26 de junho, neste dia de evangelismo a nível nacional. Que Deus continue abençoando a cada um e que nesse dia 26, que o Espírito Santo esteja atuando através da vida de cada um dos irmãos e que vidas sejam libertas, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam salvas para a glória, para o louvor e adoração do nome santo do Senhor Jesus. Grande abraço a todos. Não esqueça, dia 26 de junho, Dia Nacional de Evangelização das igrejas que militam na obra da restauração no Brasil, filiadas à AGIORB. Grande abraço, queridos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Deixo aí para que vocês meditem nessa saudação em Romanos 16:16. Receba a minha saudação com o santo ósculo de amor. Abraço a todos em nome de Jesus.